Olá, que bom que estamos juntos para mais esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo em umas questões bem antigas, mas que, olha, continuam super atuais. Vamos falar de justiça, de responsabilidade, de misericórdia, tudo com base nos capítulos 18 a 20 do livro de Ezequiel. Vamos lá! E para começar, a gente já parte direto para essa pergunta aqui, que é bem central, né? E até um pouco provocadora. É ela que vai guiar toda a nossa conversa, porque é a chave para a gente entender o conflito que o profeta Ezequiel estava enfrentando, uma questão que, de certa forma, ecoa até hoje. Então, para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário da época. Existia uma crença popular, um ditado que todo mundo repetia e que Ezequiel precisou confrontar de frente. Era esse o ditado que estava na boca do povo em Israel. A ideia por trás dele é simples, mas bem amarga, né? Basicamente, o sofrimento era visto como uma herança. A justiça não era individual. Era como se os erros de uma geração fossem inevitavelmente pagos pela próxima. E dá para imaginar como as pessoas se sentiam, né? O pessoal lá no exílio na Babilônia se via numa situação de total impotência, como se estivessem pagando por um crime que não cometeram. Eles olhavam para a própria vida e culpavam as gerações passadas, se sentindo presos num destino que não tinham escolhido. Mas aí vem a resposta divina a esse provérbio. E essa resposta, gente, representa uma virada de chave, uma mudança fundamental na maneira de entender a responsabilidade pessoal. E aqui a mensagem é direta, cristalina. A justiça é pessoal. A responsabilidade é individual. Cada um responde pelos seus próprios atos. É o fim daquela ideia de culpa herdada. E para não deixar nenhuma dúvida, o princípio é ilustrado com esse exemplo poderoso de 3 gerações. Vamos olhar o padrão. A justiça do avô não salva o filho, que foi ímpio. Mas, e isso é mais importante, o pecado do pai também não condena o neto, que foi justo. Cada um é julgado pelas suas próprias escolhas. A responsabilidade simplesmente não se transfere. E aqui tem um ponto que é crucial para a gente não entender errado. Quando o texto diz, a alma que pecar, essa morrerá, o termo hebraico para alma, nefesh, se refere à pessoa como um todo, ao ser vivente. É a junção do corpo com o fôlego de vida, não uma entidade separada e mortal. Ou seja, em outras palavras, a pessoa que peca é que morre. Simples assim. Bom, agora a gente sai do princípio da justiça individual para olhar as consequências trágicas das escolhas de uma nação inteira. E isso é expresso de uma forma bem poética, como um quiná, uma espécie de cântico fúnebre. A história é contada através de uma parábola muito forte. A nação de Judá é a leoa, que cria seus reis. O primeiro filhote, o rei Jeoacás, se torna um predador violento. Mas o reinado dele termina de forma trágica. Ele é capturado e levado para o Egito, onde acaba morrendo. E a tragédia, infelizmente, se repete. A leoa aposta em outro filhote, que provavelmente foi o rei Joaquim, ou Zedequias. E ele segue o mesmo caminho destrutivo do primeiro. O resultado? O mesmo. Capturado, só que dessa vez levado para a Babilônia. Esse ciclo de liderança violenta e de fracasso acabou selando o destino da nação. Para mostrar exatamente o que foi perdido, a imagem muda. Antes da queda, a nação era vista como uma videira linda, cheia de potencial, forte, cheia de frutos. Era um símbolo de glória, de promessa. E aqui vem o contraste, que é devastador. A mesma videira foi arrancada com violência, jogada no chão, seus galhos antes tão fortes foram quebrados e o fogo consumiu tudo. Uma imagem de destruição total, que foi o resultado direto das próprias escolhas. Agora vamos ampliar um pouco o foco. Vamos ver como esse padrão de rebelião foi algo histórico, que testou a paciência divina ao longo de séculos. O que a gente vê aqui é um ciclo trágico e, persistente. A rebelião começou lá no Egito, continuou com a primeira geração do deserto e se repetiu com os filhos deles. E mesmo depois de chegarem na Terra Prometida, o padrão continuou. É uma história longa e triste de oportunidades perdidas. A pergunta que fica é, por que a nação não foi completamente destruída muito antes? E a resposta é clara. Foi a paciência e a misericórdia de Deus que os preservaram. E não por mérito deles, mas para que o nome de Deus não fosse desonrado entre as outras nações. A preservação foi um ato de pura graça. E tudo isso nos leva à grande conclusão dessa narrativa toda. O verdadeiro desejo por trás da justiça divina não é a morte, de jeito nenhum. É o arrependimento e, por fim, a vida.
Essa é uma das declarações mais poderosas de todo o livro. A justiça de Deus não tem alegria na punição. O prazer de Deus está na transformação, na mudança de rumo que leva à vida. E para não restar dúvida, a mensagem fica ainda mais enfática. O desejo divino é pela preservação, não pela destruição. É um apelo que serve para todos. No final das contas, tudo se resume a este chamado. É direto, é urgente, é a essência da mensagem de Ezequiel nestes capítulos. A porta para a mudança está aberta. E a consequência dessa mudança é a vida. E no fim, o que esses capítulos nos mostram é um equilíbrio muito poderoso. A responsabilidade de cada um, as consequências são reais, mas a oferta de misericórdia é constante. A escolha, no fim das contas, cabe a cada pessoa.